Alô, boa tarde, pessoal. Queria agradecer a todas as pessoas que estão presentes e a maioria das pessoas que estão online, né? São as virtudes e as vicissitudes do progresso que permitem que a gente faça uma comunicação e tenha contato com pessoas que não podem estar presentes por vários motivos, né? Só de pensar que há não muitos anos atrás, qualquer tipo de reunião que a gente fizesse e alguém estivesse muito longe, a pessoa teria que ver depois, ela poderia ver porque foi gravado, mas ela veria... Não, vocês estão agora podendo ver online e podem interagir, podem fazer perguntas. Bem, me apresentando, para quem ainda não me conhece, para quem chegou agora, meu nome é Alexei Dodsworth, eu sou coordenador, junto com o Ramiro, do Grupo de Estudos em Pesquisas em Riscos Globais, aqui no Instituto de Estudos Avançados e Convergentes da Unifesp. Eu tenho orgulho de ser um dos fundadores. Eu estava quando o Instituto de Estudos Avançados e Convergentes foi criado, né? O que é o Instituto de Estudos Avançados e Convergentes? O professor Ivo, que é o presidente do Instituto, falou aqui na abertura, né? Eu gosto muito do texto do professor Renato Janine Ribeiro, atual presidente da SBPC e ex-ministro da Educação, no manifesto que ele faz sobre a criação do IEA, que basicamente é o seguinte: a gente verifica, sobretudo em meados do século XX, uma tendência de uma superespecialização nas academias, né? Existe um foco, uma busca por hiperespecializar as pessoas. Então, a gente passa por um contexto, ao longo de todo o século XX, em que bacana na universidade era você ter alguém que era de uma área... Eu acho que a pilha está acabando. Era de uma área, mas era hiperespecializado. Alô? Divide o microfone. A pessoa era hiper especializada em uma área, mas não entendia nada das outras, né? E a gente começou a perceber, à medida que a gente avançava rumo ao século XXI, né, e principalmente agora mais do que nunca, que existem circunstâncias que demandam, exigem o máximo de interdisciplinaridade, que determinadas coisas não são resolvidas apenas por um especialista em uma área. Quando a gente fala de riscos catastróficos globais, mais do que a pilha desse também está acabando. Pois, esse a pilha não vai acabar, porque ele não usa pilha. Então, quando a gente fala de riscos catastróficos globais, a gente está falando de eventos, de fenômenos, de circunstâncias que demandam uma visão plural. Então, por exemplo, vejam, a gente está vendo agora a palestra do Helder, quando a gente fala de inteligência artificial, qual é o tipo de saber que é demandado da gente quando a gente fala de inteligência artificial? A gente precisa, evidentemente, de programadores, a gente precisa de sociólogos, a gente precisa de juristas. A gente está se vendo agora em uma série de circunstâncias de dilemas mesmo no que diz respeito a como lidar com essas questões de inteligência artificial, né? Eu tenho acompanhado algumas polêmicas envolvendo ilustradores, por exemplo, né? Ilustradores muito chateados, porque o trabalho deles, que envolve um esmero, envolve toda uma dedicação, e que custa um valor, de repente tem gente oferecendo 10 vezes menos em termos de preço para oferecer uma imagem que é uma imagem incrível, mas quem está vendendo aquela imagem a pessoa não fez aquela imagem, ela deu um comando, né? E inclusive dá pano para manga para falar até em plágio, por exemplo. Hoje eu vi um desenho de uma moça como se ela fosse uma super-heroína, e eu sei quais comandos ela usou. Ela pediu para colocar até o Alex Ross Style, quer dizer, pediu para a IA copiar o estilo do Alex Ross, e a IA copiou o estilo do Alex Ross. Aí entram perguntas, tipo assim, o Alex Ross não deveria receber royalties por tudo isso? Quer dizer, a gente se vê... Eu não tenho resposta para essas coisas, tá? Eu tenho um monte de pergunta. Eu não tenho resposta. O que eu sei é o seguinte: quando o vaso de Pandora é aberto, né,
sai tudo. Não dá para fechar de volta, não dá para dizer volta tudo, faz de conta que nada aconteceu, né? Vamos deixar inteligências artificiais para lá, vamos fazer de conta que essas coisas não existem. Não, elas existem, elas estão postas, elas fazem parte do nosso mundo, e agora a gente tem que lidar com elas. Eu ia fazer uma pergunta e um comentário quando eu estava falando. Eu sou particularmente otimista no que diz respeito ao uso de inteligências artificiais e tecnologia. Eu sou um tecnófilo, mas eu fico sempre um pouco preocupado quando a gente fala assim, eu espero que... Porque a esperança, ela se manifesta na impotência. A gente fala, eu espero que, quando a gente não sabe o que vai acontecer, quando a gente não tem poder para mudar. Então, eu diria que assim, a gente não pode esperar. Como Habermas diz, o progresso, a técnica, sempre é mais rápido que a ética. A técnica vai, né? A técnica vai, e quando a gente pisca, um monte de dilemas éticos estão postos e a gente não fica pego de calça curta, não sei o que fazer. Como é que eu vou reagir a isso? Como é que eu vou lidar com isso? Eu lembro de uma série de ficção científica, eu gostei muito, Years and Years, alguns de vocês devem ter visto. É uma série que passou na HBO, talvez vocês consigam achar, é muito interessante. Praticamente uma primeira-ministra da Inglaterra, que é uma figura de extrema-direita e algo tragicômica, ela consegue vencer as eleições praticamente criando deepfakes dos candidatos. Ela consegue... São espalhados vídeos em que os concorrentes estão falando coisas absurdas, racistas, machistas. Não são as pessoas que estão falando aquilo, mas os vídeos são perfeitos. E no final ela ainda é cínica de dizer, claro que isso é um deepfake, isso foi alguém que soltou, é um deepfake. Mas a gente sabe que eles pensam isso mesmo, né? É uma forma muito interessante de destruir os outros. Se a gente tinha medo de revenge porn, né, dos nossos vídeos sexuais, de quem fez irem parar na rede, você imagina se alguém quiser colocar o seu rosto num vídeo pornográfico e dizer que foi você. Né? Daqui que você prove que não foi você, o mundo inteiro já viu. A gente vai ter que lidar com isso, né? A gente vai ter que lidar com isso, vai ter que aprender a lidar com isso. Bem, falei muito. Qual é o objetivo do nosso GAP? Ele entrou? Perfeito. O objetivo do nosso grupo de estudos e pesquisas em riscos globais é juntar pessoas das áreas as mais diversificadas. Engenheiros, filósofos, pesquisadores. É de letras? Bem-vindo. Não existe essa de, o seu saber ele é inferior ou pouco necessário. Não importa qual seja a sua área. Eu tenho certeza que dentro da área que você domina, você tem como colaborar dentro da questão de riscos globais, nem que seja como um comunicador disso. Bem, chegamos agora ao fim do nosso evento, né? Ramiro, eu falei muito no começo. Ramiro Pérez, quem está aqui no auditório já o conhece, mas quem está assistindo talvez ainda não. Ele é vice-coordenador do Grupo de Estudos e Pesquisas em Riscos Globais. Só para concluir, muita gente me pergunta, né, como é que a gente pode fazer parte do Grupo de Estudos e Pesquisas em Riscos Globais. O grupo ele é um grupo vinculado ao Instituto de Estudos Avançados e Convergentes da Unifesp, ou seja, ele é um grupo acadêmico dentro da estrutura da Unifesp. Qualquer pessoa que esteja cursando ou tenha cursado uma pós-graduação pode participar. Está cursando graduação, pode participar? Pode, mas não como um membro efetivo, ainda não. Mas, assim, todas as pessoas que estão dentro do ambiente acadêmico podem fazer parte. Vocês não ouvem vozes que não são do ambiente acadêmico? Não, nós ouvimos, vocês também são bem-vindos. A questão é que, por uma questão estrutural e burocrática da própria universidade, é claro que a gente tem todo o interesse do mundo em ouvir vozes de pessoas que não são acadêmicas, mas é porque é um grupo de pesquisa acadêmico. Então, ele tem as virtudes e os vícios também, né? Ele tem esse engessamento. Né? Não, boa pergunta. Não tem que ser membro da Unifesp. Inclusive, das pessoas do grupo de estudos e pesquisas que fazem parte agora que estão agora no grupo de estudos e pesquisas, a gente tem a professora Amália, que é professora afiliada da Unifesp, e eu estou em vias de me tornar professor afiliado. Nenhum dos outros é filiado à Unifesp. E quais são as propostas da gente? É a gente realizar esse encontro uma vez por ano. A gente tem uma agenda, se eu não me engano, vai até 2025. A gente tinha estabelecido que até 2025
ou 2024, não lembro agora de cabeça. A gente faria um evento desse por ano. A gente faz webinários, quer dizer, a gente faz conferências com convidados. A gente também tem a proposta de apresentar um anuário, né, fazer um relatório anual de riscos globais e desenvolver pesquisas. Essa foi a única coisa que eu senti falta ao longo desse ano, porque assim, esse é o primeiro evento que a gente faz, né? E a gente dá para aprender muita coisa com esse evento. Não é o primeiro evento que eu organizo, tenho certeza que não é o primeiro evento nem que o Léo, nem que o Ramiro organizam, mas assim, a primeira vez que eu organizo esse evento dentro da Unifesp. Então, tem várias coisas que eu aprendi que podem, que não podem, os prazos que a gente tem que correr. Então, com certeza, o próximo evento vai ser muito melhor. E o ponto principal é que nós somos acadêmicos. Então, esse ano, eu praticamente quase não fui acadêmico, eu fui um secretário. Nós todos atuamos como secretários e organizadores de evento. Então, a gente tem que fazer pesquisa, né? O meu lance é fazer pesquisa. A gente precisa, por exemplo, o próximo evento, um apresentador oficial, porque eu sou um pesquisador que está aqui como apresentador. Ramiro e Léo são pesquisadores acadêmicos, o Léo está ali no comando da internet, o Ramiro também teve que atuar como apresentador e entrevistador várias vezes. As coisas não podem ser assim, a gente pode fazer a coisa de outro jeito. Então, desenvolver pesquisas também é o nosso objetivo. Eu encerro, passo deixando a palavra com o vice-coordenador Ramiro Pérez. Queria agradecer a todas e todos que nos acompanharam até hoje, todo mundo que nos seguiu até aqui. O evento está todo gravado, fica registrado para a posteridade, para elogios e para críticas. Os nossos contatos estarão disponíveis nos canais do IEAC. E esperamos o feedback de vocês. Muito obrigado e até a próxima. Ramiro, agora é contigo. Agora sim, pronto. Na realidade, eu não pretendia falar mais até, mas já que colocou primeiro, muito obrigado por esse espaço. Não, principalmente a Unifesp, o professor Ivo. É uma honra, é um prazer, não é, estar participando desse trabalho. De fato, estamos sentindo falta um pouco do trabalho de pesquisa e acho que agora que acabamos o evento podemos começar já a fazer isso. O nosso prometido anuário de riscos globais. E eu não sei, mas então se pelo visto então vou encerrar o evento. Se é para encerrar, eu gostaria de trazer de novo na apresentação do professor Hélio Nakaya. Não é, tinha aquele gráfico, não é, a curva de desenvolvimento tecnológico exponencial, não é, que continua. E eu lembro em uma dessas apresentações sobre a trajetória possível da civilização humana, e aqui eu trago também a palestra do professor Alexei. Não é, nós temos uma das alternativas que nós temos, né, desse contínuo progresso socioeconômico tecnológico aliás, a alternativa que nós não temos é que ele continue indefinidamente. Não é só lembrando isso. Parte do problema é que nós somos, de certa forma, viciados, não, nosso sistema é viciado, isso não é ruim, é viciado em crescimento econômico. Nós, pelo menos hoje, da maneira como ele está estruturado, nós precisamos que o PIB continue a crescer para que nós tenhamos alguma esperança de que a nossa aposentadoria no futuro vai ser paga, para que nós tenhamos alguma esperança de acabar com a pobreza, para que nós tenhamos alguma esperança de que a dívida pública possa continuar a ser emitida e que um dia possa vir a ser paga. Então, o desenvolvimento econômico, sob diversos aspectos hoje, da maneira como nossa sociedade é organizada, é esperado. E a maneira como ele se dá é principalmente através do desenvolvimento tecnológico, do rearranjo dos meios de produção. Mas nós sabemos que, claro, que nós estamos desde a Revolução Industrial nós estamos lutando contra essa armadilha malthusiana, não é, de que nós a população cresce e também a demanda por recursos naturais cresce, principalmente por energia, mas energia é finita, não é? Então a energia do planeta é finita. Então uma das trajetórias possíveis da civilização humana nos próximos séculos, se nós continuarmos esse crescimento, se ele não parar, tá? Uma delas é que o crescimento pare, de fato. Não é que nós possamos ir mais devagar. E existe hoje, não é, um movimento de decrescimento, não é, e tem argumentos muito bons. O principal é a obviedade de que ele não pode continuar para sempre, de que nós teríamos que ir mais devagar.
parte dos argumentos, na realidade, no fundo, é sobre nós usarmos métricas diferentes. Ao invés de usarmos PIB, a gente poderia usar renda interna bruta, nós poderíamos usar indicadores de bem-estar. Mas, de qualquer forma, se nós queremos qualquer forma de crescimento do bem-estar, nós vamos continuar a consumir mais recursos naturais. Nós podemos aumentar a eficiência desse processo, não é como agora nós estamos lutando por uma transição ecológica, nós vamos usar menos combustíveis fósseis, mas existe um limite para a quantidade de radiação solar que chega na Terra, existe um limite para a quantidade de minérios radioativos que nós possamos usar como combustível, existem limites, não é? Até para a quantidade de computações que nós podemos fazer no planeta, embora eles ainda estejam muito distantes. E para os minerais que nós utilizamos, né, para a nossa revolução digital, terras raras, existem limites para isso. Então, existem limites físicos para essa forma de desenvolvimento. Mas, se ele parar abruptamente, isso é um problema. Nós já vimos colapso de outras sociedades, e sociedades complexas, elas entram em colapso frequentemente quando algum recurso de que elas precisam muito, ele acaba, ou quando elas não conseguem mais dar conta dessa complexidade. Uma outra trajetória que nós temos é a de nós irmos para o espaço, na realidade. Não agora, obviamente, isso é algo com que nós ainda podemos sonhar, mas é de que nós podemos encontrar mais recursos e, de fato, quem sabe, no longo prazo, isso falando em termos de séculos, a espécie humana possa sair dos limites planetários. Isso seria bom também quando a gente fala sobre riscos existenciais, não é? Seria muito mais difícil que uma catástrofe acabasse com a civilização humana se nós estivéssemos em outros lugares além do planeta. E também é bom a gente se preocupar com isso, porque, assim como no caso das grandes navegações, não é, as nações que chegaram primeiro, ou que pelo menos foram o segundo lugar ali, elas ocuparam lugares melhores depois na trajetória de desenvolvimento econômico. Então, isso é algo que nós ainda precisamos lembrar. Mas a outra possibilidade da trajetória, na realidade, é o colapso. Não é? E isso é algo que acho que hoje nós vemos isso na realidade. Até alguns anos atrás era estranho quando alguém falava sobre isso, era visto mais ou menos como estranho, mas hoje nós vemos isso nas organizações das Nações Unidas. O secretário-geral, Antônio Guterres, fala isso abertamente, e hoje, como o Gustavo Macedo mencionou, o Conselho de Segurança da ONU está pensando, não é, inclusive, em emitir diretrizes sobre o desenvolvimento da inteligência artificial. Então isso não é mais algo tão maluco. E quando nós pensamos a longo prazo, é difícil encontrar alguma opção que não seja essas três trajetórias. Ou nós paramos e vamos muito mais devagar, ou nós vamos atingir algo que nós praticamente não conseguimos imaginar hoje, um desenvolvimento tecnológico onde a Terra não vai mais ser o nosso limite. Tá? Em algum momento, eu espero que isso seja o caso, mas hoje, de fato, não existe plano B para o planeta Terra, ou colapso, não é? Que é uma outra forma de decréscimo. Então, acho que é nesse tom meio otimista, meio pessimista, que eu encerro o nosso evento sobre riscos globais. Muito obrigado.